Olá, pessoal. Dando continuidade à nossa disciplina de poluição industrial, continuamos falando sobre os equipamentos de controle de poluição do ar e agora vamos falar especificamente dos equipamentos para controle de material particulado. O primeiro deles, né, nós estamos trabalhando com coletores secos, né? Então, o primeiro deles vai ser a câmara gravitacional. A câmara gravitacional que vai utilizar o princípio, né, como o próprio nome diz, da sedimentação gravitacional, da deposição de partículas baseado em seu peso. E, por ser baseado em peso de partículas, ela é muito eficiente para partículas de maior diâmetro, geralmente acima de 40 micrômetros. Em alguns casos, trabalha-se com partículas acima de 20 micrômetros. Isso, em termos de material particulado, pessoal, são partículas de maior dimensão, ou seja, a câmara gravitacional ela não é adequada para a remoção de partículas de menores dimensões. Então, muitas das vezes, nós a utilizamos como um material pré-coletor. Então, qual que é o princípio de funcionamento de uma câmara gravitacional? Nós temos um fluxo de entrada de ar, como vocês estão vendo aqui, e, posteriormente, de saída. Então, nós temos aqui, como vocês estão vendo por essas setas, o fluxo de ar. A deposição de partículas, ela é feita pela própria sedimentação. Essas partículas que aqui estão, se a gente der um zoom, nós vamos verificar, né, que elas vão ter duas forças atuantes sobre ela. Uma no sentido horizontal, que é a velocidade do fluxo de gás, e a outra vai ser, né, o seu peso, né, o peso dessa partícula. Desculpe aqui. E a outra será o peso da partícula. Né? O que acontece? Se o peso for maior, né, a força-peso for maior do que a velocidade de arraste, aqui no caso, vai ocorrer a sedimentação da partícula aqui nesse fundo que vocês estão vendo aqui. Caso contrário, né, se a velocidade for maior do que o peso, ou melhor, na verdade vamos até colocar um outro termo aqui, peso não, velocidade de sedimentação, né, que é a função peso, se a velocidade aqui no caso de deslocamento for maior que a velocidade de sedimentação, então a partícula vai sair após a câmara gravitacional. O que acontece aqui, então? Para que a câmara gravitacional seja eficiente, a dimensão longitudinal dela tem que ser grande, né? O que faz com que a maioria das vezes esse equipamento ganhe dimensões extremamente elevadas, o que pode inviabilizar o seu uso. Então, por isso que a gente utiliza muito a câmara gravitacional como um pré-coletor para retirar as partículas de maiores dimensões. Uma outra forma de aumentar a eficiência da câmara gravitacional é com a adoção destes anteparos que vocês estão vendo aqui, ou chicanas também, vocês podem encontrar por esse nome. O que acontece aqui? Vejam que é o mesmo fluxo, né, de entrada de ar, e aqui nós temos um fluxo de saída de ar. Nesse caso, os anteparos vão servir como barreiras de impacto. Né? O ar poluído vai chegar aqui com material particulado, ele vai se chocar, né? As partículas vão impregnar aqui nesse material, podem aglomerar, aumentar o seu peso e posteriormente cair. E nós temos aqui, né, o fluxo de ar que vai seguindo essa chicana, né, esses anteparos até a sua saída. Então, em cada ponto aqui, nós teremos choque de partículas, né, aglomeração, aumento de peso, descendência. E por aí vai. Isso aumenta a eficiência da câmara gravitacional. Bom, então, com base nestas explicações, nós temos vantagens e desvantagens da câmara gravitacional. Vantagens. Como vocês viram pela explicação, o projeto, a construção e a instalação é muito simples. Uma outra vantagem, não tem limitação de temperatura na câmara gravitacional. Como é apenas um tanque fechado, não faz diferença se o efluente gasoso está entrando a 100, 200, 300 graus. Pode ser utilizado como pré-coletor, né? E depois utilizado mais um equipamento aqui, ó, para complementação
do tratamento atmosférico, né, do fluente gasoso. E o coletor, nesse caso, né, esse material que é coletado aqui no fundo, ó, veja, o material vai sedimentar aqui no fundo, é uma câmara de sedimentação. Esse material coletado aqui, ele é seco. Eu posso simplesmente pegar esse material seco e levá-lo para o sistema de destinação final. O que vai ser diferente quando a gente trabalhar com os coletores úmidos, né, ou os lavadores de gás. Então, estas são as principais vantagens da câmara gravitacional. As desvantagens, né? Baixa eficiência para a remoção de partículas pequenas, como nós já falamos, e por ser baseado na dimensão longitudinal, né, em longitudinal, ou seja, no seu comprimento, são equipamentos de grandes dimensões que requerem, né, que demandam uma grande área para instalação. Então, essas são as principais desvantagens da câmara gravitacional. E aí um exemplo para vocês, né, de um coletor seco de uma câmara gravitacional, para vocês verificarem o tamanho deste equipamento. Nós temos aqui, ó, a entrada, deixa aqui, a entrada de material e a saída de material aqui. Né? E reparem, né, o tamanho dessa dimensão, lembrando que isso é muito bom para partículas de maiores dimensões. Então, nesse caso, funciona muito mais como um pré-coletor. Uma outra forma também de controle de MP, né, de material particulado, são os ciclones. O ciclone utiliza um princípio um pouquinho diferente da câmara gravitacional. O ciclone vai utilizar a força centrífuga para promover a remoção do material particulado. Então, como que é feito? E vamos analisar por essa figura. Né? O gás poluído, carregado de material particulado, ele é colocado sob pressão em um sistema em espiral, como vocês estão vendo aqui, né? E a força centrífuga faz com que as partículas sejam direcionadas, né, à parede do ciclone, e essas partículas vão se aglomerar aqui na parede do ciclone, como vocês podem ver aqui, vão aumentar o seu peso, vão se aglomerar, vão desprender e vão cair e ser coletadas aqui embaixo. O ciclone, como vocês podem ver, ele é oco, né? A entrada de material é feita pela lateral, e lá embaixo, né, no fundo, existe uma entrada onde o ar purificado ele sobe, né, e sai aqui, né, pelo centro do ciclone. Então, este é o princípio de funcionamento de um ciclone. Existem classificações do ciclone, né, quanto à forma de entrada de ar. Se a entrada é tangencial, como nesse caso, né, seria a letra A, que está aqui, de fluxo axial, letra B, ou de fluxos de entrada axial e fluxo em retorno, que é a letra C. O princípio de funcionamento em ambos, né, em todos esses equipamentos, é o mesmo. Ele vai trabalhar com a força centrífuga para a remoção de partículas. Certo? E uma outra forma de maximizar isso, vejam, aqui eu estou trabalhando com um único ciclone. E se eu associar vários ciclones, como essa figura aqui nos mostra? Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, se vocês contarem, 16 ciclones aqui. Então, seria como se fosse um tratamento em série, né, de vários ciclones que podem maximizar a eficiência do mesmo. Bom, então vamos falar dos ciclones, suas vantagens e desvantagens. Assim como a câmara gravitacional, seu projeto de construção e instalação é simples e não há limite de temperatura. Ainda assim, né, ele pode ser utilizado como um pré-coletor e também como coletor final. Por quê? Porque o ciclone ele tem uma eficiência em remoção de partículas um pouco melhor que a da câmara gravitacional, mas mesmo assim é baixa para partículas pequenas. Então ele pode ser utilizado como um pré-coletor, mas também pode ser utilizado como coletor final, caso nós estejamos trabalhando com geração de material particulado ao final do processo. E uma grande vantagem do ciclone, como vocês podem ver pelas imagens, principalmente por essa aqui, é que é um material, é um equipamento de baixa demanda diária. Veja, aqui a gente está com um ciclone dentro de um galpão. Né? Ao passo que lá na câmara gravitacional vocês viram que a dimensão é gigantesca.
Bom, quais são as desvantagens? Muito semelhante à questão da câmara gravitacional. A principal desvantagem é a baixa eficiência na remoção de partículas pequenas e não deve ser utilizado para partículas adesivas, ou seja, partículas que pregam, que se aderem na parede do ciclone, visto que o mecanismo de remoção é justamente a força centrífuga e o choque das partículas na parede do coletor. Então, se a partícula for adesiva, ela vai aderir à parede e não será removida. Então, isso constitui em uma grande desvantagem também. Bom, partindo para o próximo equipamento, nós ainda estamos falando de material particulado, nós vamos falar sobre os filtros de tecido, popularmente conhecido como filtros de manga. Tá? E nós vamos ver que isso é apenas uma derivação dos filtros de tecido. Basicamente, os filtros de tecido eles vão funcionar como meios de impactação, né, como se fosse uma espécie de filtro ou peineira, né, tanto que recebe esse nome, e difusão e sedimentação gravitacional. Vão ser os três princípios que vão trabalhar no filtro de tecido. Bom, como o filtro funciona como uma malha de pequena dimensão, ele apresenta uma excelente eficiência para partículas de baixas dimensões, podendo chegar, em alguns casos, aí, até 99,9%. E de acordo com o formato do meio filtrante, nós podemos ter os chamados filtros de manga e os filtros de envelope, que nós já vamos mostrar. Então, o filtro de manga, como vocês podem ver, é quando o filtro tem um formato semelhante a uma manga de camisa. Ao passo que o envelope, como vocês estão vendo aqui na imagem da direita, né, aqui, o filtro já parece, é muito semelhante a um envelope de cartas no caso. E como que funciona o filtro de tecido, pessoal? O filtro de tecido, ele funciona como uma barreira, né? O fluxo gasoso, ele passa pelo filtro, o material, ele vai ficar aderido na superfície do filtro. Só que o que acontece? Né? Acontece que o próprio material que é aderido à superfície do filtro, ele também funciona como um leito filtrante. E já já eu vou mostrar aqui para vocês, né, numa tela em branco, desculpem. Olha o que acontece. Suponhamos que aqui ó, nós tenhamos a parede do filtro, né, de manga no caso. E temos um fluxo gasoso vindo nesse sentido. Carregado, né, de partículas, no caso, gasosas aqui, né, em suspensão. Quando esse gás chegar aqui, essas partículas vão aderir à superfície, né, elas vão ser retidas pelo filtro. E o gás vai passar pelo filtro. Né, porque gás limpo. Essas partículas elas vão se aglomerando e elas acabam o quê? Formando uma barreira também, como se fosse um leito filtrante. Então, elas vão aumentando em um determinado tempo a eficiência do processo. O que acontece é que, com o passar do tempo, essas partículas vão se aglomerando tanto que elas começam a barrar a passagem de gás. E aí tem que ocorrer uma intervenção, né, uma limpeza do filtro para que o processo continue acontecendo com uma boa taxa de limpeza do gás. Então, nós temos alguns processos que nós podemos utilizar para a limpeza dos meios filtrantes. Né? Um deles é o sacudimento mecânico, ou seja, o próprio sistema faz com que essas mangas oscilem, chacoalhem, para desprender esse material que está ali suspenso. Podemos injetar ar de forma reversa no sistema e podemos também injetar ar comprimido, né, em várias direções para limpar esse material. De modo que é importante deixar esse material sempre limpo. Bom, e aí vocês vão me perguntar, né, no caso lá do ciclone, da câmara gravitacional, o material, né, era material metálico que construía, né, esses equipamentos. E o filtro de manga? Né? Como que a gente escolhe o material que vai compor a manga do filtro?
Bom, isso vai depender muito da característica do gás. Porque, vejam, se a gente colocar, por exemplo, um filtro, né, de algodão e o nosso efluente, vamos colocar aqui, o nosso gás, ele tem pH baixo, por exemplo, essa manga vai ser consumida pelo próprio gás. Então, nós temos que considerar as características do gás para escolher o meio filtrante. E essas características são temperatura, umidade, alcalinidade, tipo de material particulado e abrasividade. Tudo isso aqui vai interagir com a manga e pode fazer com que ela dure menos, dure mais, ou mesmo não seja eficiente para o tratamento daquele poluente. Tá? Então, tudo isso vai interferir, né, na forma de tratamento, como está explicado aqui. Então, como que a gente escolhe o meio filtrante? Baseado nessas 4 variáveis desse ciclo que vocês estão vendo aí. Primeiro, consideramos o gás transportador, né? Principalmente temperatura, umidade, alcalinidade e acidez. Depois, em relação às partículas de infiltração, qual que é a concentração de material particulado nesse caso? Qual que é a distribuição de tamanhos? É pequenas, partículas pequenas ou maiores? Essas partículas são abrasivas? Isso tudo nós estamos falando do gás, né? Até aqui nós estamos falando do gás. Agora, partindo para o princípio de funcionamento, qual que vai ser o tipo de limpeza? Vai ser por sacudimento? Se for por sacudimento, esse material aqui desprende? Se for, ok. Se não, vai ser por ar reverso? Isso eu tenho que ver. E no final, qual que vai ser o custo disso aqui? Aí eu posso colocar um material caríssimo lá, né? Fazer minha manga de material extremamente caro, para coletar apenas material particulado em temperatura convencional e pH convencional. Vai resolver? Vai, mas o custo vai ser altíssimo. Então, essas 4 variáveis têm que fazer parte do meu projeto de escolha do material filtrante. Então, vejam só. Olha aqui, na fabricação de panos para filtros, utiliza-se geralmente o algodão, que tem a sua temperatura máxima de operação igual a 82 graus, ou lã, que é 90, e geralmente para corrente de ar e umidade. Se, né, o meu efluente tiver, por exemplo, gasoso 120 graus, eu já não posso utilizar isso aqui, né, porque o algodão vai se deteriorar. Então, para temperaturas mais elevadas e poluentes mais agressivos, nós utilizamos outros materiais. Aí temos poliamida, poliéster, polipropileno, fio metálico, fibra de vidro, etc. Os filtros com filtro de poliéster, né, que estão aqui, duram cerca de 3 vezes mais do que os de algodão. Por isso, são muito usados. Então, geralmente, né, até quando a gente vai utilizar o filtro de algodão, prefere-se utilizar o de poliéster por ser mais durável. Aqui eu coloco para vocês alguns materiais utilizados por filtros industriais. Vejam, nós temos aqui, ó, a temperatura de fusão de cada material e a temperatura máxima de operação, que é muito importante. Vejam que o algodão aqui, ó, tá com os seus 82 graus. É verificado se ele tem resistência a ácido, se ele tem resistência à basicidade e à abrasão. Então, veja, para efluente, por exemplo, de 100 graus, o algodão já não seria mais utilizado. Mas poderia ser utilizado, por exemplo, o Teflon, né, como material e decompõe a 400 graus e pode ser operado até 260. Depois, deem uma olhada nessa tabela para vocês verificarem os diferentes materiais que podem ser utilizados nas mangas. Então, como principais vantagens e desvantagens dos equipamentos de controle de material particulado, aí no caso, filtro de tecido. Vantagem: alta eficiência de coleta, principalmente para partículas pequenas, né? Pouco sensível a variações de vazão, porque o que vai fazer, na verdade, é o sistema de impactação que vai remover as partículas. Então, se a vazão for baixa ou alta, não vai influenciar no processo. A coleta ainda é a seco, né, o que é bom, que nós vimos lá na câmara gravitacional, e a vida útil do sistema é longa, ou seja, o investimento inicial é alto,
mas a vida útil do sistema é bem longa. Desvantagens. A principal é a restrição, né, da temperatura para o material de manga do filtro. Os custos de manutenção são mais elevados que quando comparados aos outros processos, principalmente pela troca de mangas que eventualmente se rasgam, né, principalmente relacionados à abrasividade do material. E não pode ser utilizado em condições de umidade, porque as mangas começam a entupir com muita facilidade e o processo de sacudimento mecânico e a reverso não se mostra suficiente para a alta limpeza das mesmas. Bom, outro equipamento muito utilizado são os coletores secos, né, também chamados de precipitadores eletrostáticos. O precipitador eletrostático nada mais é do que o uso da força eletrostática para a remoção dos materiais. E, basicamente, né, uma grande diferença do precipitador eletrostático é que, nesse caso, ele não atua no fluxo gasoso. Né? O fluxo gasoso ele pode ser de qualquer direção. Ele vai atuar simplesmente na partícula que está em suspensão no fluxo gasoso. E como que ele funciona? Né? Aqui tem a explicação passo a passo, né, de como isso acontece. Tá? Mas o que acontece? Eu vou explicar com base nesse desenho. Nós temos aqui o fluxo de gás que vai entrar dentro de um equipamento que tem duas grandes placas, como vocês podem ver aqui. Nessas duas placas existe, né, um campo elétrico em que nós temos partes positivas e negativas aqui nesse campo elétrico, como vocês podem ver, positivas e negativas. Deixa eu só mudar a cor do pincel aqui. Positivas, né, e negativas aqui. O gás, a hora que ele entra no precipitador eletrostático, ele é bombardeado por uma série de elétrons, né? E as partículas que estão em suspensão vão adquirir cargas, geralmente o quê? Negativas. Essas partículas negativas, né, que são bombardeadas aqui, elas vão ser atraídas pelos eletrodos positivos, como vocês podem ver na figura. E vão o quê? Ser aglomeradas aqui nos eletrodos de carga positiva. Como eles ficam aderidos aqui, basta depois fazer a limpeza destes coletores. Então vejam que é um sistema bem simples, né? Depois vejam a explicação que está bem direcionada aqui neste slide para vocês. Bom, este é o funcionamento de um precipitador eletrostático. Como vocês podem ver, não é apenas uma placa, são placas sucessivas. E o gás, ele passa por essas placas de modo a aumentar a sua eficiência de remoção de partículas. Vejam que são estruturas também de grandes dimensões, mas que apresentam uma altíssima eficiência. Como vantagens e desvantagens, então, dos precipitadores eletrostáticos. Vantagem, a alta eficiência na coleta, né, pode ser até maior que 99,99. Coleta partículas muito pequenas, a sua vida útil é longa, e ele, apesar de utilizar esse bombardeamento de elétrons, o seu custo de operação ele é relativamente baixo quando comparados aos outros equipamentos. A desvantagem, o custo dele para implementação é alto, né? Alto investimento inicial, demanda área, como vocês podem ver pelas imagens, e há risco de explosão se a partícula for combustível. Tá? Então, deve-se ter um conhecimento bem detalhado dos gases que adentram neste processo. Como vocês podem ver dessa imagem, né, as instalações elas são grandes, né, mas deve-se ter o conhecimento dos gases que adentram neste sistema de tratamento. Bom, e agora vamos falar dos coletores úmidos, né? Os coletores ou lavadores de gás, muitos também chamados, né, de scrubbers. Né? Scrubbers são lavadores. O princípio de funcionamento é o quê? É a absorção do material particulado por meio de um líquido.
Então, particularmente, eu vou submeter o gás à aspersão de líquido. Eu vou lavar o gás propriamente dito. Esse líquido ele pode ser retornado para o lavador para continuar o processo. Então, olha como é que funciona um lavador de gás. Nós temos aqui ó, a entrada de gás, como vocês podem ver aqui, nesta parte né, do efluente aqui. Esse gás, ele sobe. Vejam que há um material de adsorção aqui, um leite filtrante, e aqui há um material, ó, uma aspersão de gotículas, né, como se fosse um nebulizador, que vai interagindo com o material particulado que está em suspensão no gás. Esse gás continua subindo, ele é lavado, e aqui em cima, ó, o gás sai limpo. O líquido, no caso, o que ele vai fazer? Ele vai removendo o material particulado que vai sendo depositado aqui no fundo. Vejo que aqui agora eu tenho um coletor úmido. Aqui eu tenho líquido mais material particulado que foi retirado do gás. Eu preciso fazer uma separação, né? Drenar este material, né? Colocar, né? Retirar o material particulado aqui e a água excedente eu posso voltar para o processo. Nesse caso, eu estou falando apenas da limpeza para a remoção de material particulado, mas eu posso utilizar o mesmo para a remoção de gases e vapores. Aqui eu estou dando um exemplo simplesmente com uma água simples, mas se for um gás ou vapor, eu posso utilizar uma solução. Se for para remoção já de gases e vapores, eu posso utilizar uma lavagem por meio de uma solução. E aí o gás que está dissolvido lá no efluente gasoso, ele vai interagir com a solução. Ele vai ser dissolvido pela solução e vai sair do gás, né, do efluente gasoso, no caso. Aqui para vocês um exemplo né, de um lavador de gás chamado de lavador Venturi. Né? Está escrito até aqui embaixo, lavador tipo Venturi. A diferença é que ele tem um estrangulamento aqui na seção, semelhante a um tubo Venturi, por isso que ele recebe esse nome. E nós temos aqui, olha, a entrada do gás com material particulado e a entrada da água de lavagem. Quando a gente faz esse tratamento via tubo Venturi, a gente maximiza a interação líquido barra aqui, ó, solução com o gás. Então, o que vai acontecendo? O material, ele interage aqui, ó, nesta seção. Nós temos a interação solução e partículas e gases dissolvidos no efluente gasoso. Esse material, ele passa para um próximo tanque, ele sedimenta aqui, né? É coletado aqui, então por isso é um coletor, como a gente disse, úmido. E o gás, né, o efluente gasoso, ele continua aqui ó, circulando. Veja que no início ele ainda carrega um pouco de material, mas ao subir aqui pela torre, ele sai limpo. E aqui nós temos né, o grosso, né, o nosso coletor úmido, que depois pode ser feito uma descarga. Então, diferente dos outros sistemas, o lavador Venturi ele tem essa diferenciação aqui, né, esse estreitamento de seção, para melhorar a interação entre efluente, né, gasoso, e a água de lavagem. E isso pode ser feito, pessoal, de várias formas. Nós temos os lavadores de ciclone, como vocês podem ver, é a mesma coisa, semelhante ao que a gente falou aqui, ó, essa figura. Um lavador tipo ciclone, tem um lavador Venturi. Nós podemos utilizar esses lavadores de gás, pessoal, para diferentes processos industriais. É importante que a gente tenha noção do que nós vamos tratar. Por exemplo, olha, nós temos um processo de lavador de gás, né? Então, o tratamento de gás utilizado em uma galvanoplastia, né? Que trabalha com tratamento superficial de metais. Geralmente, os gases aqui produzidos são gases inorgânicos. Então, o lavador de gás, ele utiliza o princípio da absorção química e o líquido de lavagem é solução líquida alcalina, água mais hidróxido de sódio, tá? Para remoção desses gases inorgânicos. Quando a gente trabalha aí com indústrias de fertilizantes similares, nós temos aí gases tóxicos e corrosivos. Geralmente trabalhamos com gases Venturi
e utilização de soluções básicas para remoção de gases tóxicos e corrosivos. Aqui um outro exemplo para vocês, né, de uma torre de lavagem de gases com uso, para o uso aí na verdade, para indústrias de óleo e derivados. Então, nós temos aqui já uma mistura, né, o efluente gasoso vai ser material particulado mais gases, nesse caso, gases tóxicos. Então, a gente já vai utilizar um processo um pouquinho mais complexo, que são os lavadores de Venturi, utilizados para gases tóxicos, mais pré-lavadores, mais colunas de separação, que eu não vou entrar em detalhe aqui. Né? Então, nós vamos utilizar aqui dois tipos de lavadores, né? Um como solução para gás tóxico e outra basicamente com água para remover material particulado. Acontece do pré-lavador vir antes do lavador, tá? Então, pré-lavador é para remoção de material particulado e depois o lavador do tipo Venturi para remoção de gases via solução de acordo com o efluente gasoso. Bom, continuando então, né, quais são as vantagens e desvantagens dos coletores úmidos? Vantagens. Aqui eu posso utilizar para gás em qualquer temperatura. Tá? Basicamente eu vou lavá-lo mesmo, como o próprio nome diz. Coleto partículas adesivas, não tem essa limitação. Não tem restrição de umidade, como nos outros, por exemplo, filtro de manga, câmara gravitacional. Conseguimos altíssimas eficiências de coleta. Então, essas são as principais vantagens que eu vou chamar aqui de pontos positivos. Desvantagens, problemas de corrosão. Nós estamos trabalhando com um procedimento úmido. Como o coletor é úmido, né? Se o coletor é úmido, eu tenho efluente líquido. E isso precisa de tratamento. Se for um gás tóxico, eu vou ter um efluente líquido tóxico. Então, esse aqui ó, é um dos principais pontos negativos dos lavadores de gás. E como é um processo de lavagem, eu tenho que adicionar água, adicionar solução, é um processo que tem um custo de operação muito alto. Então, veja, para que a gente escolha aqui, no caso, né, se o nosso processo vai ser úmido, se vai ser seco, se vai ser um lavador, se vai ser um filtro, a gente precisa ter considerações a respeito do gás. Pessoal, agradeço a vocês terem assistido esse vídeo até aqui, né? Espero que eu tenha apresentado todas as informações básicas para os processos de tratamento de efluentes gasosos. Mas muito obrigado e até a nossa próxima aula, nosso próximo vídeo.